Olá pessoal, tudo bom? Atendendo a pedidos, hoje a nossa aula 6 vai ser sobre uma proposta comercial, tá bom? Aquela proposta que eu comentei com vocês do meu cliente que não tem nada. Ele cresceu do nada, né? Ele tinha ali 5 funcionários, de repente pegou é uma indústria, pegou muito móvel para fazer de 5 funcionários, ele partiu para 70 funcionários. E ele não tem nada, não tem CIPA, enfim. Vou ter que ajudá-lo com tudo. E eu já fiz a parte de incêndio, que ele teve que alugar um galpão super grande aqui, para quem conhece São Paulo, na região metropolitana, na cidade de Guarulhos. Teve que alugar um galpão e eu já fiz toda a parte de incêndio para ele. E agora ele está louco, porque um funcionário foi mandado embora e entrou na justiça. Então, ele vai receber uma visita de um auditor e ele agora está começando a ver que que a Justiça do Trabalho e Previdência, eles são sérios, certo? Então, eu vou passar para vocês essa proposta comercial, mostrar para vocês como que eu montei essa proposta. Eu creio que essa aula ajuda muito, principalmente quem está começando agora. Então, eu espero que vocês gostem e coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando das aulas, qual a próxima NR que vocês querem ver aqui, tá bom? Então, essa aula 6 é um parênteses nesse nosso curso de PGR, GRO, E-Social e todas as normas regulamentadoras, tá bom? Então, daqui vocês vão conseguir ter uma noção de quanto cobrar, né? E da onde você tira o preço de vocês. Não é só colocar ali, eu quero ganhar R$2.000. Não, não é assim que funciona. Tá bom, pessoal? Antes disso, não se esqueçam aí de dar um like no vídeo, de continuar me seguindo nas redes sociais e de compartilhar esse conteúdo. Quem ainda não me conhece, essa já é a aula 6, então se inscreva aí no canal para você sempre ter esse conteúdo na área de SST, tá bom? Então aqui eu começo a minha proposta com os dados da minha empresa e prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho, faço uma cartinha. Tá? Começa assim, apresentamos e submetemos nossa proposta comercial para apreciação e análise referente à prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho. Agradecemos a oportunidade concedida e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos. Dato, assino com a minha assinatura digital, certo? Coloco aqui também meu número do meu CREA e tal. Objetivo dessa proposta: prestar serviços em saúde e segurança do trabalho para os empregados, total 76 funcionários dividido em 7 setores, né, que são os grupos lá homogêneos, das empresas contratadas, de forma a proporcionar a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, bem como o atendimento às disposições legais, trabalhistas e previdenciárias. O que eu tenho aqui de escopo técnico, pessoal? Eu tenho a NR1, GRO e PGR. Por quê, né? Aí vocês vão pensar, mas gerenciamento de risco não tem que ser feito pela empresa? Tem que ser feito pela empresa. Mas eles não têm nada, eles não têm obrigação de ter SESMIT, então eles não têm um técnico de segurança do trabalho e eles ainda não têm CIPA. Então, eu vou auxiliá-los nesse início, nesse pontapé inicial da parte de GRO. Depois eu vou ler cada item com vocês, mas eu queria só que vocês tivessem uma dimensão. Então, a gente vai tratar da NR1, né? Da NR4, que eu vou ajudá-lo nesse início da CIPA. Na NR15, porque lá tem temperatura, então a gente vai ter que fazer a parte de insalubridade. A NR17, que também tem muita parte ergonômica. As condições sanitárias de conforto dos locais de trabalho, que é a NR24, e a parte de incêndio, a NR23,
ele já está colocando, já está trazendo a bomba, ele pegou o prédio um pouco degradado, né? Tinham levado bomba, tinham levado todas as mangueiras, algumas válvulas angulares também não existiam mais. Então, a gente tá colocando tudo lá, colocando até 2 hidrantes novos, e aí depois vai precisar do treinamento de brigada, eu já coloquei aqui nesse orçamento. Então, tá. Então, vamos lá. O escopo técnico dessa parte de GRO e PGR, eu coloquei assim, ó. Gerenciamento de riscos ocupacionais da empresa, certo? GRO. Elaboração do programa de gerenciamento de riscos, seguindo as recomendações da NR1. Reconhecimento dos riscos ambientais. Quais riscos? Físico, químicos e biológicos. Avaliação quantitativa de ruído, né? Vou colocar ali, medir o ruído, do calor e da iluminância. E treinamento de um responsável pelo segmento ao GRO, que provavelmente vai ser a mesma pessoa que ficar ali na CIPA, as mesmas pessoas que ficarem na CIPA. NR4, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu numero assim, tá, por NR, porque ele me pediu para fazer isso. Eu quero saber tudo que eu preciso entregar, né? O que eu preciso fazer efetivamente, né? E acompanhamento dos processos de constituição da CIPA e treinamento dos cipeiros. Vocês vão até talvez perguntar, Soraya, por que aqui não está o PCMSO? Eu comentei isso com o meu cliente, eu não coloquei o PCMSO porque eu não sei quais são os exames que as pessoas vão ter que fazer, que os funcionários vão ter que fazer. Então, eu coloquei até ali nas observações que eu não tenho PCMSO, porque o PCMSO depende do PGR, certo, pessoal? Então, para mim não faz sentido dar um orçamento de algo que eu não sei como que vai ser, né? Então, eu tenho um médico parceiro que trabalha comigo, depois ele vê o PGR, vê a ET e aí pede os exames que forem necessários e monta o documento. Aí, para NR15, atividades e operações insalubres, o que eu estou colocando aqui? Levantamento dos locais de trabalho com riscos que gerem insalubridade. Elaboração de laudo LTCAT com as devidas medidas quantitativas. Elaboração de recomendação e plano de ação das melhorias. E a RT, porque esse documento tem que ter a responsabilidade técnica, tá? O LTCAT, eu não preciso colocar, como eu já disse para vocês na aula 5 de E-Social, eu não preciso colocar o número da RT no E-Social, mas pelo CREA, tudo que eu for fazer, eu preciso tirar uma RT, tá? Então, já coloco aqui. Por que eu coloquei o LTCAT aqui na NR15? Porque é ali que eu vou medir, né? Claro, no LTCAT vai trazer todos os riscos, mas eu vou estar falando mais especificamente, dando muito mais ênfase para questões de insalubridade, né? Então, vou medir a temperatura de vários líquidos que ele tem ali que tem uma certa temperatura, da estufa, né? Então, tudo isso vai ser feito e medido e colocado no LTCAT. Agora, a NR17, análise ergonômica do trabalho. Ali ele tem muita coisa relacionada a ET, porque análise ergonômica, porque tem setor de costura, tem setor onde os funcionários ficam muito em pé, eles trabalham em pé e fazem toda a operação em cima de uma bancada. Então, tudo isso tem que ser levantado. Então, levantamento e análise das condições ambientais de trabalho, levantamento e análise dos postos de trabalho relativos a mobílias, máquinas e equipamentos, levantamento e análise das atividades e funções exercidas, elaboração de documento base para a caracterização das condições ergonômicas de trabalho, elaboração de recomendações em planos de ação
de melhorias. E a RT da AET também. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui, porque esse cliente já é meu, tá? Eu já trabalho com ele, já trabalhava quando ele era menor, agora acompanho ele, que ele deu esse boom, eu acompanho. E eu fui fazer essa visita, porque eu também tinha que ver a parte de incêndio. Então, eu fui fazer essa visita e já levantei tudo isso. O que eu vou dizer para vocês? Né? Às vezes a gente é chamada para fazer um orçamento, nem sempre vale a pena ir até o local, tá? O combustível tá caro pra caramba, né? Então, dependendo da distância que for esse cliente que te pediu um orçamento, não vale a pena você se deslocar para lá. Você marca uma ligação mesmo, já tem ali uma listinha de dúvidas que você precisa ter. Então, por exemplo, você tem que saber o CNPJ para saber o grau de risco, saber mais ou menos o número de setores, né? Aí se ele fala, tem uma estufa, aí você já sabe que vai trabalhar, que tem problema de temperatura. Se ele falar que tem que ficar, sei lá, montando, mas tem muito barulho, você usa martelete, dependendo do que... Pergunta, né? Mas quais equipamentos que eles usam? Fala para o seu cliente que você precisa de uma conversa de pelo menos uns 15 minutos, né? Porque nem sempre as pessoas têm esse tempo. Então, às vezes, não fala com o cliente, fala com o gerente. Fala para ele, olha, eu posso te passar esse orçamento, mas tem como a gente fazer uma conversa de uns 15 minutos com alguém que consiga me passar os dados, os produtos químicos que tem aí, né? Para você poder fazer um orçamento que consiga ver e pensar nas coisas que você vai precisar levantar sem precisar ir até o local. Porque se esse cliente não fechar com você, você perdeu. Na cidade de São Paulo, se eu saio daqui da Zona Norte para ir para Guarulhos, já é pelo menos meio-dia perdido, né? Então, cuidado com essas histórias de, eu vou fazer uma visita para enviar a proposta. Só faça a visita quando você tiver, entre aspas, certeza que o cliente é seu, tá bom? Então, levantamento e análise das funções exercidas, elaboração do documento base, tá? Então, essa daqui é o que vai ser feito no AET, principalmente a elaboração e recomendações, plano de ação das melhorias, tá? Essa parte a gente pode até colocar lá no PGR depois no plano de ação, pessoal. Ficar de olho, porque essas recomendações você vai ter que marcar um dia ali, uma reunião, e vai mostrar tudo isso para o seu cliente, tá? Esses novos documentos, a ET não é nova, né? Mas o PGR, o GRO, não é algo que você vai lá, faz uma visita, volta para o escritório, monta tudo e acabou. Né? São várias visitas que você vai fazer, são várias medições que você vai fazer. Tudo isso tem que estar muito bem pensado, muito bem calculado, para que você não perca dinheiro, certo? Então, vamos seguir aqui. Próximo. NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Levantamento das condições sanitárias que encontram em desacordo com a norma e relatório de implantação das medidas. O que eu vi lá, que eu já posso comentar com vocês. Ele tem 70 funcionários e o número de pia de vaso sanitário tá... Desculpa, o número de chuveiro e de vaso sanitário tá ok, mas ele tem uma pia, olha só, uma pia para 70 funcionários. E tem costureiras, né, do sexo feminino, e no térreo não tem banheiro para o sexo feminino, né? Então, quando ele receber essa visita desse auditor, o auditor com certeza vai apontar isso. Então, tem um banheiro desativado no térreo que ele vai ter que reformar para que as mulheres usem aquele banheiro, né? Então, é muito importante que empresas grandes, indústrias, cumpram essa parte, né? Eu fui conversar um pouquinho ali com as costureiras, elas começaram a me falar que sentiam falta, uma já era um pouco mais velha, ela falava que
para subir a escada era ruim, né? Que às vezes ela ficava terminando uma costura e quando ela chegava lá no topo da escada, a bexiga dela já estava estourando, porque é muito longe o banheiro, né? Então, uma série de coisas que ele precisa atender. E aqui, a NR23, proteção contra incêndio, treinamento de brigada. Investimento, pessoal, tá aqui os valores, né? Então, eu coloquei aqui o GRO e PGR, o valor do auxílio na CIPA, do LTCAT, da ET, da NR24 e da Brigada de Incêndio, tá? Os documentos que vão gerar, desses itens, quem vai gerar documento é o PGR, o LTCAT, a ET e aqui a NR24 eu também vou passar um relatório, né? Porque para cliente não é só falar para ele, ó, precisa ter um banheiro no térreo. Tem que falar, ó, de acordo com a NR24, está sendo solicitado isso. De acordo com a NR24, é um vaso sanitário, eu não lembro agora, mas, por exemplo, é um vaso sanitário para cada 20 funcionários e você tem um número que precisa ser feito mais, enfim. Tudo isso vai nesse relatorinho aqui da NR24. Deu esse total, esse orçamento, tá? E eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma planilhinha aqui do Excel, né? Da onde esses valores saíram, tá? Não vieram da minha cabeça, não. Não joguei ali, não. Eu realmente calculo, mas eu já vou mostrar para vocês. Forma de pagamento, eu peço isso, tá? 50% no aceite, 25, 30 dias após o aceite e 25, 60 dias após o aceite. Por quê? Porque eu acredito que esse trabalho vai passar de 30 dias, tá? Quando é um trabalho que vai no máximo 30 dias, eu peço 50 e 50. Né? Eu não acho legal já ter recebido e não ter entregue tudo. Então, esse daqui eu fiz em 3 parcelas. Normalmente eu faço em 2. Aí eu coloquei aqui prazo de entrega, o treinamento de... Já expliquei que o treinamento de brigada só poderá ser realizado após todas as medidas estarem implantadas, né? Porque a gente vai fazer o treinamento no próprio local, com hidrante, tudo. Então, tem que estar tudo funcionando. E a CIPA pode ultrapassar o prazo de 30 dias, porque tem toda a burocracia do processo que pode ultrapassar, né? A gente vai ter que fazer eleição, convocar os candidatos, aquela coisa toda, e pode passar dos 30 dias úteis. Mas eu acredito que essa documentação dará para fazer nesse prazo. Como observações, eu coloquei todos os custos relativos aos tributos e impostos oriundos dos trabalhos descritos no escopo dessa proposta estão incluídos nos valores apresentados, que no caso é só a RT. Estão incluídos no valor também, coloquei ali os equipamentos que eu vou precisar para fazer as medições. Os documentos produzidos serão fornecidos em formato digital, não vou entregar nada impresso, em PDF. Vai ter assinatura digital, então tem valor legal. Os exames médicos e o PCMSO não fazem parte dessa proposta, pois os tipos de exames necessários serão definidos após o PGR, a ET e o LTCAT finalizados. Não está incluso neste orçamento o envio das informações ao E-Social, tá? Esse meu cliente, ele tem já a parte de contabilidade e claro que eu vou fazer o LTCAT ali já por funcionário, por função, para quem for enviar os dados pro E-Social ficar mais fácil de colocar, de emitir os dados depois, tá? Mas eu não faço esse envio. Validade da proposta, 20 dias. E aqui a assinatura, tá? Vamos voltar aqui para o valor, né? Tá aqui o GRO e PGR. Também, pessoal, é um valor, eu não sei como está na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo é mais ou menos para esse número, né? 76 funcionários, 7 setores, é mais ou menos esse valor aplicado. A AET, que está um valor baixo aqui, né? A AET aqui na cidade de São Paulo, quando é só a AET, é um valor muito superior a esse, tá? Então, vamos lá.
dá uma olhadinha aqui na minha planilha do Excel. Esse documento aqui eu vou deixar o editável com vocês, tá bom? Fiquem à vontade, tira o logo, vocês usarem como base aí. Para quem ainda não tem proposta, pode usar a minha como base, beleza? Então, vem aqui o Excel. Eu coloco aqui, pessoal, o preço bruto, né? Comissão, os impostos. No caso, eu sou do Simples, então, mas eu tenho aqui 18%. Dá um total de 23%, né? Aí, aqui os custos, eu coloco os custos do quê? De alimentação, da equipe, do transporte, né? Combustível tá um absurdo de cara, então não se esqueçam de computar combustível, ou se você precisa de Uber, ou se, enfim, mesmo transporte público, vai como fazer, colocar esse dado aqui, aluguel de equipamento, hospedagem, não é o caso, mas podia ser em outra cidade, subcontratação, eu vou subcontratar a parte prática do treinamento de brigada e também o curso da CIPA. Então, eu coloco aqui a subcontratação. As horas trabalhadas, né? Porque esses serviços é hora trabalhada, então GRO, PGR, o LTCAT, AET, são horas trabalhadas em cima desses documentos. E aqui deu um total. Aqui, essas outras planilhas coloridas é exatamente a alimentação. Então, aqui alimentação, eu coloco ali R$50 por dia, são 6 dias. Então, tá aqui o valor. As pessoas que serão subcontratadas também são 2 dias de trabalho, então eu também pago a alimentação dessas pessoas. Coloco aqui e deu esse total, né? Aqui já é o total desse item. Aluguel de equipamentos, tem uma média aqui e os equipamentos, é 1 dia só de aluguel, mas a gente acaba alugando por mais dias, né? E esse é um valor aplicado aqui mais ou menos na cidade de São Paulo. Hospedagem não tenho, equipe não precisei colocar, e aqui a subcontratação. Então tá aqui o nome da pessoa que foi subcontratada, o treinamento de brigada e quanto ela me cobrou para dar esse treinamento, com os impostos, com nota, sem nota, tá? A pessoa da CIPA, quanto ela me cobrou, e aqui o total. Transporte, também eu dou lá ajuda de custo para esses subcontratados, já coloco aqui, já coloco o número de dias que eu vou fazer essa visita lá, que eu vou ficar lá, né, tirando as medidas, fazendo as medições, tirando as medidas para ET, fazendo pesquisas para o PGR, tudo isso, fazendo as medições para NR24, tudo isso é transporte. Então, eu tenho que ter uma ideia de quantas vezes eu vou para aquele lugar, calcular a metragem, enfim, a quilometragem, o combustível, ou se você vai de transporte público. É importante pontuar isso, tá? Para você não tá pagando para prestar um serviço. E aqui o total de horas, então eu sei mais ou menos o número de horas que eu vou levar para fazer o PGR, depois fazer o treinamento do GRO, né? Colher a documentação também. Então eu coloquei aqui 15 horas. As medições, então ali, sei lá, no máximo 4 horas, não é só fazer a medição, é fazer a medição, lançar a medição, né? Então, coloquei aqui 4 horas, o LTCAT também coloquei um número de horas que eu acredito que eu vou ficar em cima desse documento e montá-lo. A ET a mesma coisa, a ET vai demorar um pouco mais, porque realmente é medida, é observação, né? Então, coloca ali o número de horas. E a NR24 é o que deu o menor número de horas. E o valor por hora, eu coloquei aqui o que eu acho bom, né? Para o número de horas de um engenheiro trabalhando. E deu esse total aqui. E aí eu tenho o preço bruto e eu tenho a diferença aqui dos custos e o preço bruto. Aqui eu tenho ali o preço, o valor líquido, certo? Então,
esse daqui foi daqui, né, que deu um total de 12.500 que eu trouxe para cá, né? E aí coloquei os valores que eu vou passar para o meu cliente. Tá certo, pessoal? Essa daqui é uma proposta comercial que vocês vão poder baixar lá no meu site, material gratuito para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.